Olá, Maza. Muito boa noite. Então, Maza, segue o empate entre os dois candidatos, desta vez com uma vantagem numérica pequena, mas uma vantagem numérica de Evandro Leitão. Maza, um sinal de alerta para a campanha de André Fernandes e uma injeção de ânimo à campanha de Evandro Leitão? Ou, no fundo, não faz muita diferença para o psicológico, digamos assim, das militâncias? Opa, boa noite, Tardan, boa noite a todo mundo que acompanha a gente. Pois é, simbolicamente faz muita diferença, né, Tardan? A gente sabe que nessa reta final de campanha os ânimos estão extremamente acirrados. Eu acho que as pessoas estão ocupando a rua como a gente não via há muito tempo aqui em Fortaleza, talvez nem na eleição de 22 tenha tido uma presença tão pesada, né, das pessoas que apoiam os candidatos na rua, quanto a gente está vendo aqui desde o último fim de semana aqui em Fortaleza, com atos muito grandes registrados pelos dois lados praticamente todos os dias, né? Simbolicamente tem esse peso aí, né? Até porque acaba sendo a primeira vez que o Evandro Leitão aparece numericamente à frente, né, nessas pesquisas. Agora, a análise bruta, né, dura, real, que se pode fazer dos dados, não aponta uma vantagem muito clara para nenhum dos dois candidatos. Nem mesmo o André, quando estava um pouco na frente antes, a gente falava coisa parecida, né? Agora, com o Evandro, a leitura é praticamente a mesma. Todos os movimentos dentro da margem de erro, né? O Evandro Leitão oscila positivamente um ponto para cima, né? E o André Fernandes oscila um ponto para baixo. Mas movimentos dentro da margem de erro e eles encontram com uma margem boa de empate técnico, né? Não é nem aquele empate técnico, às vezes, que fica forçando um pouco, que o eleitor não consegue compreender muito bem. Agora são só 2 pontos de diferença, né? Basicamente uma distância de um ponto para cima e para baixo de cada um. E aquela história que a gente sempre repete nessas análises que a gente faz, né, Tardan? É importante que o eleitor leve em consideração a margem de erro, né? Ter uma certa ali desconfiança com relação a isso. Porque a própria pesquisa prevê que dentro daquele intervalo ali, os resultados podem estar em qualquer um daqueles pontos. Então, o empate técnico não é só uma coisa para preencher protocolo. É hoje um resultado que não dá para dizer com muita segurança ali qual dos dois sairia vitorioso na hora da urna. O que reforça aquele quadro que a gente vê desde a primeira pesquisa do Datafolha aqui, que a gente até comentou junto aqui no Povo News, que é um cenário bastante acirrado, uma disputa voto a voto, com pouco espaço de troca, né, entre os candidatos. A gente vê que está muito difícil o eleitor do Evandro ou o eleitor do André passar um para o lado, um para o outro, porque já está bastante consolidado o voto, e que hoje as próprias estratégias das campanhas refletem isso, né? Vem muito mais no sentido de tirar voto do adversário, de desconstrução dele e tudo mais, do que de puxar para si o voto, destacar o seu próprio candidato. Então, uma coisa muito, né, disputada, muito acirrada, vai ser até o último dia. Agora, pesquisa é aquela coisa que a gente fala, né? Retrato do momento. Ela não prevê o resultado da eleição, mas ela indica tendências. E aí, é a primeira vez que o Evandro aparece numericamente na frente. Será que isso vai se manter? Eu acho que é aí que a pesquisa Quest aí acaba sendo mais interessante. Será que no sábado, quando sai outra rodada dela, esse crescimento do Evandro vai se mostrar novamente ou vai ser só uma oscilação mesmo? É aí que a gente vai ver exatamente. Se no sábado vier um Evandro crescendo ainda na Quest, aí pode-se falar com um pouco maior de segurança que há uma tendência de crescimento dele. Mas hoje tudo igual, né, e tudo. E isso já se reflete até nas próprias estratégias, né? Você tinha começado me perguntando sobre acender um alerta na campanha do André. Olha, eu acho que já acendeu desde o fim de semana passado, né? A gente tinha visto uma campanha do André até agora muito focada em propostas, né? Evitando atacar o adversário dele, mas desde o último sábado a coisa mudou um pouco. A gente viu aí já uns spots de rádio, que inclusive foram retirados do ar pela justiça, em que já se atribuía ao Evandro ali pautas mais ideológicas da direita. Falava, o Evandro é o candidato que é contra o aborto, não sei o quê. Aliás, a favor do aborto, no caso. E já usava já essa pauta ideológica que estava um pouco mais ausente da campanha do André. A gente viu também o André mais defensivo, que na segunda-feira convocou uma coletiva de imprensa para acusar ali a campanha do Evandro de ter envolvimento com os áudios fraudulentos que realmente circularam aqui em Fortaleza. É importante que se diga, é importante que haja sim uma investigação, se alguma campanha tem, né? Porque uma coisa é a existência de um áudio fraudulento, outra coisa é quem é o responsável pela materialidade disso, né? E foi o que o André denunciou e que agora está sendo apurado. Enfim, um momento ali que mudou um pouco a estratégia. Uma campanha que estava um pouco mais na defesa, agora fica mais reativa. Hoje mesmo, no horário eleitoral de rádio e TV, a campanha do André bate muito forte naquela questão das mulheres, né? Que é um ponto que o PT tem usado contra ele. Enfim, não sei se acende um alerta, mas certamente anima bastante aí o cenário, Tardan. Voltando a repetir, tudo igual. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer numa eleição é gente que fica entrando num discurso de já ganhou, atrapalha o próprio candidato ou acaba passando uma certa arrogância para quem está indeciso. Eu acho que vai ser uma eleição que até o domingo ali, 5 horas da tarde, quem estiver falando que tem certeza com alguma coisa está fazendo muito mais torcida do que juízo, Tardan.